torcedor do Bahia entender, porque não é para se desesperar, foi um resultado ruim, mas tem que lidar com ele, né, Rainan? Lembrar que o Bahia está disputando lá em cima, no topo da tabela, está na 5ª posição ainda, com 2 jogos a menos, está na briga forte pelo G4 e enfrentou um dos melhores times do Brasil, né, que está vivo, favorito para ser campeão da Copa do Brasil e tem jogadores nível de seleção brasileira, como o Caio Jorge, que foi bem marcado no primeiro tempo ontem, o Matheus Pereira, que fatalmente vai ser convocado, que está jogando, é um absurdo, né? E o Bahia enfrenta também dificuldades. A gente viu isso claramente, Camilinha e Ricardo, no segundo tempo, quando entram os reservas do Cruzeiro, a qualidade do banco do Cruzeiro em relação ao do banco do Bahia. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque os jogadores de qualidade do banco de reservas do Bahia já estão sendo utilizados no time titular. O Rogério Ceni está tendo esse desafio, né? De achar jogadores que possam render como os titulares que estão machucados, como o Caio Alexandre, como o Ademir, como o Eric Pulga. Tanto que o Bahia, no segundo tempo, ficou sem ponta para ser utilizado no time titular, justamente quando precisava explorar o contra-ataque do Cruzeiro. E a gente vai chamar, você está vendo já as imagens, mas eu quero chamar antes o Renan Pinheiro, que vai trazer pra gente todas as informações desse jogo. Ele acompanhou, na verdade é o Thiago Reis, que ele acompanhou. É o Renan Pinheiro mesmo? É o Renan mesmo? Então tá, Renan Pinheiro estava lá na beira do campo acompanhando tudo de pertinho. Bom dia, Renan. Olá para você que se liga no Jornal da Manhã. Caiu a invencibilidade do Bahia como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor acabou derrotado de virada pelo Cruzeiro por 2-1 aqui na Arena Fonte Nova. O time do técnico Rogério Ceni teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, como nesse chute de Acevedo, que Cássio defendeu. Jean Lucas também tentou, mas não pegou na bola como gostaria. No segundo tempo, o William José teve uma bela oportunidade, mas mandou para fora. Nesse lance, Juba encheu o pé e quase acertou o gol de Cássio. Aí a resposta do Cruzeiro foi à altura, com Kaique. A defesa do Bahia ainda cortou o rebote. Só que veio o gol tricolor, chutaço de Jean Lucas. E a bola foi morrer lá dentro. O primeiro gol do jogo sai num chutaço sensacional. O empate do Cruzeiro saiu em uma jogadaça de Matheus Pereira. Acertou a trave na sobra Sinisterra. Mandou para a rede. Sinisterra empatando o jogo. Depois de uma jogada de craque espetacular de Matheus Pereira, só não fez o gol. Gabigol, que entrou no segundo tempo, fez o da virada. Gabriel Barbosa, num chute sensacional de longe. O tricolor segue com 36 pontos na tabela, na 5ª colocação. Volta a jogar fora de casa contra o Ceará, em Fortaleza. Renan Pinheiro para o Jornal da Manhã. Valeu, Renan Pinheiro. Acompanhou de pertinho ali o jogo, trouxe os detalhes pra gente. Você viu nos melhores momentos aí, nos lances, que o Bahia teve uma postura totalmente diferente do que teve na Copa do Brasil na semana passada, né? Era o que a torcida esperava. Esses 32 mil torcedores que marcaram presença no horário difícil, segunda à noite, viram um Bahia propositivo, com mais posse de bola, com mais finalizações. Faltou ser mais agudo? Faltou. O Bahia pecou nessa situação, mas a gente viu 3 mudanças em relação ao jogo anterior. O Arias foi titular, né, no lugar do Gilberto. A gente viu o David Duarte saindo machucado, foi pro banco de reservas, tomou até um amarelo, o que indica que a lesão dele é um pouco mais séria, ele vai ficar de fora, já ficaria de fora do jogo contra o Ceará, por isso que opta por tomar um cartão amarelo, porque já estava pendurado, então já fica suspenso, aproveita isso. E a gente viu também o Sanabria, que para mim foi o grande destaque do primeiro tempo do Bahia. É um jogador que ganha muitos duelos ali no 1 contra 1, conseguiu bons dribles, só que ainda precisa apurar esse cruzamento, né? Ele fez os cruzamentos muito fortes, mas contando também com o Kaique lá na segunda trave, que não fechou. Em nenhuma jogada o Kaique fez a segunda trave, né? E tomou até uma bronca do William José durante a partida por conta disso. Mas o Sanabria foi um ponto positivo desse jogo. O primeiro tempo do Bahia foi muito bom, anulando praticamente todas as ações do Cruzeiro, que é um bom time, é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Mas no segundo tempo a gente viu aquela história se repetir. O Bahia perde peças importantes por cansaço. Quando faz a substituição, por exemplo, o Rogério Ceni tirou o Sanabria, que saiu com Cãibras, um jogador que estava voltando lá do futebol estrangeiro, né, da Arábia, e coloca o Cauli. O Cauli não vai render a mesma coisa que o Sanabria. Não é nem a mesma posição. A gente vendo, inclusive, o lance aí que o Cauli não marcou o Gabigol, né? Deixou o Gabigol com muito espaço para finalizar e o torcedor tá bastante chateado com esse segundo gol que o Bahia sofreu. Aí ele coloca o Michel Araújo na outra ponta, né, no lugar do Kaique, que deu certo ali por alguns minutos. Inclusive, ele participa do gol, o golaço do Jean Lucas, inicia com ele, recuperando uma bola, tocando para Acevedo, que vira para o William José, dá o passe e corta a luz do Everton Ribeiro e o chutaço do Jean Lucas. Mas o Acevedo toma uma bola no meio das pernas, ali na entrada da grande área, poderia ter feito a falta também. O Matheus Pereira acerta a trave, no retorno tem o gol, né, no rebote. E
teve o gol também do Gabigol. É isso, o Bahia está com muitas peças no departamento médico, peças importantes, e esses jogadores que estão do banco de reservas com mais qualidade estão jogando como titular. Quando o Ceni precisa mudar, é um Deus nos acuda. Inclusive, ele falou sobre uma dessas mudanças, né? O Cauli, que foi um dos mais criticados pela torcida ontem. Bom, sobre o Cauli, se a gente tivesse desistido do Ademir quando tinha caixão na frente do CT, se a gente tivesse desistido do Canu quando tinha... Então, assim, a função do torcedor, logicamente, é ele tá vendo aquele momento do jogo. Você acha que o Cauli, na tua opinião pessoal, ele não tem condições de jogar com a gente? Eu acho... Sim, então por isso ele começou no banco hoje, não começou? Entrou nos minutos finais, nos minutos 20, 25, não sei exatamente quanto nos minutos finais, para fazer uma função que ele está acostumado, fora para dentro, pé direito, vindo para fora. Agora, se acaba o jogo 1-0, como deveria ser, que nós fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez... Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Aí a palavra do Rogério Ceni, né? Falando sobre as suas substituições, o desempenho do Bahia no jogo e principalmente sobre a atuação do Cauli. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo foi esse. O Bahia, né, que perdeu aí para o Cruzeiro de 2-1 aí de virada. O time do Bahia vinha jogando muito bem, né? Tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo. O time vinha fazendo um jogo perfeito. Fez o gol, né? Com um golaço aí do Jean Lucas aí de fora da área. E o time vinha controlando bem a partida. E depois, né, que o time, né, fez o gol, o Cruzeiro veio pra cima, mas sem muito perigo. E no lance ali, né, no primeiro gol, no caso, de uma jogada individual aí, né, do Matheus Pereira. Acho que a marcação foi muito, muito frouxa também. Eu sei que é mérito do jogador, né, fazer a jogada, mas você vê que ninguém dá aquele combate de, né, de derrubar o cara, sabe? É só aquela marcação, né, próxima ali. E o cara faz uma jogadaça, né, chuta a bola, pega na trave, e o cara no rebote faz o gol, né? Outra erro de marcação que ninguém marcando ali, né, o atacante ali do Cruzeiro ali, e foi só empurrar pra dentro das traves, né? E o pior foi o segundo gol, onde numa cobrança ali, né, de bola parada, que o jogador do Cruzeiro nem chutou pra, né, direto, nem alçou a bola na área. Dois toques ali na bola, né, Gabigol foi só conduzindo, e deu também uma sapatada, né, mérito do Gabigol tem um golaço, sem chance também para o goleiro. O que mais me revolta é esse lance aí, porque tu vê o cara vindo, eles vê o cara vindo, ninguém dá o combate, ninguém faz nem sombra, deixa o Gabigol vir, até o Gabigol ficar à vontade pra chutar a bola, e esse que saiu o gol, né. Aí já era tarde demais, o time começou, né, a descontrolar. Você vê que o jogador começou a querer entrar com todas as forças nos jogadores do Cruzeiro, que já era tarde demais, né? E daí o Bahia não teve forças mais para buscar ali o empate, até porque, né, mais uma vez o Rogério Ceni também insiste em algumas substituições, né, que não dá mais resultado, nunca deu resultado. Cauli, ele bota Cauli, nunca dá resultado o Cauli na posição que ele coloca. É, Michel Araújo também é outro que, você tá entendendo? Não faz nada dentro de campo quando entra. E também o William José, pelo amor de Deus. Esse William José não é o William José que eu já vi jogar na Espanha. Falou até na reportagem, o cara parece que é quarto artilheiro dos brasileiros na Espanha. Como pode um jogador desse parecer um amador jogando dentro de campo? Você viram o gol que ele perdeu? A bola completamente mal batida. Fora outros lances que ele, sabe, parece que anda no mundo da lua. O jogador não consegue fazer um pivô, não consegue uma bola. Muito fraco também. Acho que, né, a gente percebe que realmente o Rogério erra às vezes, mas o banco do Bahia é fraco, fraco, fraco. Se não for os titulares mesmo, é fraco. Mas uma boa notícia, né, foi o Sanabria aí, que jogou muito bem, gostei da partida dele. Um jogador que ia pra cima, né, tinha medo, ia pra cima de 2, 3 do Cruzeiro. Só que muitas vezes ele errava, né, não tinha ninguém pra jogar com ele, mas, né, a gente percebe que ele é um jogador que vai dar muito resultado aí a favor aí do Bahia. Mas é isso, rapaziada, né, mais uma virada aí, o time sofre, dentro de casa dessa vez, o time tá invicto, e uma derrota aí, né, doída, que agora, né, a gente tem que ajudar os cacos e continuar, porque o campeonato não para,